E aí, Dentcaster, como vocês estão? Estamos em mais um episódio aqui no podcast e hoje temos um convidado muito especial, um professor aqui da nossa IESC, professor Igor Fonseca. E a gente vai falar um pouquinho do que o cirurgião dentista pode ou não pode postar nas redes sociais. Então, professor, apresente um pouquinho pra gente, então, onde o senhor formou, suas especializações. Então, primeiro eu queria agradecer, o convite dos meninos aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre um assunto que ele tem muitas polêmicas na odontologia. Então, como vocês já me apresentaram, eu sou o professor Igor Fonseca. Eu, de formação, eu sou cirurgião dentista e farmacêutico. Eu fiz as minhas formações no sul do país, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou especialista em periodontia, sou especialista em ortodontia, sou especialista em harmonização, sou especialista em radiologia, patologia, saúde coletiva, saúde da família e epidemiologia. E sou mestre em odontologia. Eu sou professor aqui na instituição, né? Comecei recentemente aqui, eu já dou aula em instituições de ensino superior já fazem mais de 15 anos. E também sou um dos sócios proprietários do Instituto Inhoa, em Palmas, e também dou aula em outras instituições, né, de ensino superior. Então, basicamente, essa é a minha formação. Bastante coisa. No IOA, quais os cursos que você oferece lá? Na verdade, hoje a gente tem uma grande oferta de cursos. Desde que eu entrei, e aí eu sou mais responsável por essa parte pedagógica, além de ser sócio, né? A gente tem o Instituto, tem a especialização de harmonização, que eu sou coordenador. A gente tem a especialização que é uma tripla certificação, que é periodontia, que eu também coordeno a parte de periodontia, implantodontia e prótese. A gente tem dupla certificação, que é prótese dentística. A gente tem endo, tem especialização de odontopediatria. E na cirurgia a gente tem a atualização em cirurgia oral menor. A gente sempre está propondo aí, pensando em outros cursos. A gente está com algumas ideias aí também de abrir odontologia hospitalar, né, que é uma demanda muito grande da região. E tem os cursos rápidos também, né, que às vezes a gente acaba fazendo um ou outro mais pontual, assim, para resolver alguma demanda de algum colega, assim. O IU, ele disponibiliza algum tipo de curso para os alunos? Na verdade, ele é um curso mais voltado para o profissional, né? Mas eu sempre falo que a nossa instituição está sempre de portas abertas para os meus alunos, eu sempre falo isso. E aí, tanto para conhecer, como para, de repente, a gente combinar com vocês lá uma palestra sobre um determinado assunto. Só que como é fora da instituição, a gente não pode ofertar para vocês atividades práticas, porque isso é vedado, né? Mas uma palestra, um hands-on, alguma coisa voltada para a área sempre é possível, né? Então a gente tem essa parceria muito forte com as instituições, e agora eu, estando aqui dentro também, a gente vai fortalecer mais ainda. Brevemente aí vai ter uma novidade do Dentcast, né? Dentcast IO, aí a gente não vai falar nada agora, né? Vem aí. Legal. Essa questão, quando você fala da questão da prática, que não pode disponibilizar para os alunos, entra nessa questão de dos alunos não poder praticar longe dos professores da universidade? Exatamente, assim, eu sempre falo que o nosso código de ética, ele tem algumas coisas que ele precisa atualizar, né, mas outras que realmente são bem justificáveis. Uma delas acaba envolvendo essa questão do aluno, né, o aluno, ele pode exercer a odontologia sob supervisão de um professor dentro do âmbito da faculdade, porque a responsabilidade dentro do âmbito da faculdade, isso inclusive consta no código de ética, é do professor. Então o professor, enquanto o aluno está trabalhando, ele é supervisionado pelo professor e a responsabilidade é do professor. Então por isso que se o aluno vai fazer algum estágio, alguma outra coisa fora, tem que ter um contrato da instituição com esse local, tem que ser supervisionado, tem uma série de prerrogativas que dificultam um pouco isso, e até é justificável, né, em virtude que a gente lida com pessoas. Eu sempre falo, né, tem uma fala na odontologia
que fala o seguinte, né? Que a gente não lida com dente, a gente lida com gente. Hum, Então é em virtude disso que é importante a gente sempre pensar nessas situações, né? sim. Legal. Professor, e falando assim sobre código de ética, né? É uma dúvida muito assim para os profissionais como para os alunos, né? Devido às redes sociais. É, hoje, o que a gente deve postar e não postar nas redes sociais? Na verdade, isso é uma outra grande discussão. Em princípio, tem se falado muito aí que o Conselho Federal de Odontologia ele vai dar uma boa reformulada no nosso código de ética, porque afinal ele é um código antigo, tem muitas coisas lá de 1940, né? Então ele é Sim, antigo, precisa atualizar, ele precisa atualizar porque as coisas mudaram. A odontologia mudou muito nos últimos anos, né? A gente observa aí que a tecnologia, odontologia virtual, a gente tem trabalhado, mudou muito em todas as especialidades. Então, nada mais justo que também o nosso código de ética se atualize. Com relação à publicização do que a gente faz, ele é algo bem delicado, fica num limite muitas das vezes, e às vezes até é uma crítica que a gente acaba fazendo ao próprio código de ética. Como ele está muito desatualizado, e essa é uma outra questão do código de ética também, ele é muito interpretativo. E tudo que fica interpretativo no nosso país não funciona, né? A gente não vê que a nossa legislação é uma das mais completas do mundo. Por quê? Porque, infelizmente, felizmente, enfim, para nós tem que estar escrito o que pode e o que não pode. E aí, se vocês forem olhar o código de ética, que vocês têm acesso, né, como futuros profissionais, já estão quase aí, ele é muito interpretativo. Mas tem algumas coisas que são bem claras. Principalmente a questão de expor paciente. Eu não posso expor paciente em rede social sem a devida autorização do paciente. E essa autorização, ela precisa ser também documentada. Não posso ser uma autorização de boca. Tem que ter um termo de consentimento livre, esclarecido. Um termo que a gente usa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa com pacientes, a gente precisa ter lá esse terminho de consentimento do paciente. Isso é uma coisa muito importante. Outra questão que não pode, de maneira nenhuma, e essa eu até entendo, assim, que ela acontece muito dentro da academia, né, dentro da faculdade, às vezes nos próprios profissionais acontece muito, de expor materiais biológicos, de expor equipamentos. Isso também não pode. Aquele passo a passo que Exatamente. o pessoal gosta de gravar, aquilo lá não é Não permitido. pode. Não O pode. transcirúrgico, que a gente chama, não pode. A foto lá do dentinho, Não pode. não pode, né? O que poderia e aí também não pode colocar antes e depois, é colocar uma foto do tratamento inicial e uma foto do tratamento final, e tem que colocar lá o nome do cirurgião dentista responsável por aquele procedimento. E se for em uma clínica que tem mais dentistas e tem um dentista responsável, tem que colocar também o nome desse dentista responsável. Então acaba sendo bem restritivo. Eu entendo que tem algumas coisas que devem mudar, mas essa situação, particularmente, com relação à exposição principalmente de materiais biológicos, eu acho que o CRO não volta atrás. Porque é aquilo que a gente conversa também. Eu acho que é interessante a gente mostrar uma cirurgia, mostrar um procedimento cruento, que tem sangue, que tem gaze, dentro de ambiente de faculdade, pós-graduação. Mas mostrar isso numa rede social para um paciente, às vezes acaba não favorecendo o trabalho do cirurgião dentista. Por quê? De uma maneira geral, e aí sendo bem franco, né? As pessoas gostam de ir no dentista? Não. A gente já mudou muito isso. Felizmente, hoje as crianças menores têm alguns que gostam, mas pacientes têm mais idade, passaram por aquela odontologia que era mais mutilante, eles não são muito fãs do dentista. E aí a gente vai lá e coloca na rede social uma mesa cheia de sangue, vários dentes, com fórceps na mão, né? Então Pouco isso pesado, né? exatamente acaba, na minha avaliação, né, acaba prejudicando um pouco essa ideia do que a gente quer para odontologia, que é uma odontologia mais humana, né? A gente fala muito sobre isso nas faculdades, não fala que a gente tem que ter um cuidado do paciente. E a gente tem. Vocês mudaram isso, vocês vão mudar cada vez mais isso, né? Então, às vezes a gente
na empolgação, né, de mostrar que sabe, que está fazendo, a gente coloca algumas coisas que às vezes a gente não percebe que elas meio que ferem quem tá observando, né? Professor, mas sendo bem sincero, assim, hoje é algo que é meio comum nos estudantes, né? Porque todo mundo posta ali naquele momento que você tá ali emocionado, acaba postando, né? E eu vejo que, assim, são todos, principalmente os calouros, acabou de chegar e sempre gosta de postar para mostrar. Então, assim, o intuito do CRO fazer isso é justamente para acabar com isso? Na verdade, é mais nesse sentido, mas eu digo para vocês sem medo de errar, que não é só acadêmico, não. Tem Não é muito só profissional acadêmico. formado que faz isso. E Hum. aí todo mundo, mesmo acadêmico, e aí profissional formado mais ainda, a gente tem que responder ao CRO, né? O CFO, no caso. E aí, legalmente, o que está escrito lá, isso está bem escrito, é que não pode colocar material biológico. Porque é outra coisa que a gente comenta muito. O que o dente é? Ele é um órgão, perfeito? Sim. Então, como tal, ele precisa ser respeitado, precisa ser tratado. Até, inclusive, tem lá no CRO, por exemplo, toda uma orientação também para banco de dentes, por exemplo. Para eu ter um banco de dentes numa instituição, todos os dentes que estão ali, eles têm que ter um TSLE que o paciente autorizou, doou aquele dente para a instituição, para fazer um trabalho, alguma coisa assim. Então é um órgão, né? Então a gente precisa respeitar como tal. Sim, Né? Professor, igual, por exemplo, né? Muito igual a gente está comentando, muitos estudantes gostam de postar, né? Igual lá, posto antes e o depois. Não pode ter escrito e também eles não podem postar. Ou podem postar tendo acompanhamento do professor. Na Como que seria verdade, para o estudante fazer alguma postagem? o seguinte, né? Tem que ter alguém responsável com o CRO, Então, por com o exemplo, fez uma registro. postagem lá, tem que colocar o nome do professor e o CRO dele naquela Exatamente. imagem. Exatamente. Entendi. legal. Porque tem que ter alguém com o CRO ativo, e aí isso também é importante, tá? O CRO tem que estar ativo, né? Até para a gente publicizar e divulgar a especialidade, tu tem que estar com ela registrada no CRO, então tem uma série de prerrogativas. Eu acredito que muitas dessas coisas eles podem ajustar, né? E eu também entendo, e aí talvez seja mais uma dica, assim, né? Que o CRO ele tem que ter uma postura de orientação, não de punição. Porque eu sou dentista, sou colega deles, mas vocês daqui a pouquíssimo tempo nós somos todos colegas. Então, muitas das vezes, e aí, tudo bem, a gente entende que tem um aspecto legal que a gente não pode alegar desconhecer. Tudo bem. Mas como eu sempre falo que o nosso código ele é muito interpretativo, eu acho que a principal função dos reguladores, que no caso nosso é o CRO, CFO, eles têm que ter uma postura de orientação e não de punição. Aí esse profissional faz 3 vezes a mesma coisa, tudo bem. Mas eu acho que sempre o primeiro caminho é uma orientação, uma conversa. E às vezes, né, não sabe como funciona isso muito bem. E o que seria mais indicado o estudante de odontologia postar nas redes? Na verdade, eu acho que tudo que fala de conhecimento é válido. A gente acompanha aí alguns meninos, né, que colocam nas redes sociais algumas coisas acadêmicas, né? E aí eu sempre gosto de orientar. Eu gosto muito de artigo, né? Vocês estão me conhecendo agora, mas quem é meu aluno há mais tempo sabe que eu gosto muito de fundamentar a minha fala em cima de artigo científico. Acho que esse é um caminho. Por exemplo, tu vai lá e fala sobre um paciente que ele tem da relação entre periodontite e gestação, por exemplo. Pô, é um assunto riquíssimo, né? E aí tu vai lá, busca um artigo de boa qualidade e vai falando sobre esse artigo. Porque aí tu não deixa de estar estudando, tu não deixa de estar embasando a tua prática numa ciência fundamentada e tu tá inspirando, tá mostrando para outros colegas não só acadêmicos, mas dentistas, que é uma situação importante e tudo mais. E eu até digo que talvez essa seja a minha principal missão ultimamente nos cursos de odontologia. Eu tentar fazer vocês entenderem, e não só vocês, mas a população de uma maneira geral, entender que a odontologia vai muito além da estética. Porque hoje, se a gente abre a rede social,
a odontologia está muito atrelada à estética. E eu não estou dizendo que a estética não é importante, eu trabalho com estética. Mas a questão de saúde é muito importante. Tem artigos que me mostram isso. Tem um artigo que eu sou muito fã, que é o do professor Shimazaki. Ele é um japonês, gente, que ele fez um acompanhamento durante 6 anos de 2.000 japoneses. Em casas asilares, eram idosos. E olha o que ele encontrou. Que pacientes que tinham pelo menos 20 dentes de boa qualidade em boca, os caras viviam mais. Eles se alimentavam melhor, tinham um melhor sistema imune. Para mim, essa é a riqueza da odontologia. Tu fazer uma boa avaliação no paciente, identificar que a doença periodontal tem relação com doenças cardíacas, com acidente vascular encefálico, com infarto, com doenças pulmonares, Covid mesmo. Na época do Covid, paciente que tinha doença periodontal, eles tinham piores prognósticos do Covid. Então, a odontologia é muito mais do que isso. Então, acho que essa seria a principal dica. Vocês mostrarem para a população que, bom, é importante escovar os dentes, é importante passar o fio dental, é importante ter uma boa alimentação, sim, mas a odontologia é muito mais rica do que isso. Muito mais rica que um dente branco, muito mais rica que uma faceta, muito mais rica... Não estou dizendo que isso não é importante, porque estética também é qualidade de vida, certo? Mas se a gente falar que tu tem uma pessoa que não tem saúde bucal, ela pode ir a óbito, porque a saúde bucal ruim, uma doença periodontal é um fator de risco, as pessoas vão dar muito mais importância. E quem vai mudar isso são vocês. A minha geração já falhou. Eu estou com 44 anos, minha geração falhou. Vocês que vão começar agora no mercado de trabalho, vocês têm que mudar isso. E acho que esse seria uma boa dica para começar, para mostrar o trabalho de vocês. Porque eu também falo que na odontologia a gente tem um problema. De uma maneira geral, os meninos, não só na graduação, na pós, eles querem prática. Mas, gente, para ter uma prática, tu tem que ter o conhecimento teórico. Porque senão a gente não precisava ter faculdade, a gente mantinha os práticos que tinham antes, que moldavam, faziam prótese, colocavam qualquer coisa dentro do dente do paciente, arrancava o dente. Não, a gente pensa. Por isso que a gente tem que fazer. E pensar tem que ser baseado em ciência. Né? Essa seria a minha dica, talvez. Do seu ponto de vista, você acha que todo esse conhecimento está sendo repassado nas universidades do Brasil, por exemplo? Te dizer que eu sou um crítico, assim, incurável, né? E aí eu sempre digo que a gente pode mais. Vocês vão ver que eu falo que os meus alunos são os melhores, mas eu sempre vou puxar a orelhinha de vocês porque eu acho que vocês podem mais. O que eu vejo nas faculdades hoje? Hoje a gente tem muitos problemas, né? E aí a minha grande crítica é para a pessoa que se propõe a dar aula. Quando tu se propõe a dar aula, tu não pode imaginar que dar aula é montar um PowerPoint e sair falando qualquer coisa. Dar aula vai muito além disso. E aí talvez seja essa a minha grande crítica. Sim. Outra questão também, assim, não é porque eu sou um bom dentista que eu sou um bom professor. Então tem que ter os dois caminhos. Tu tem que saber a prática, tu tem que ter a experiência prática. Isso a vida vai ensinar. Vocês vão ver que, por mais que a faculdade prepare, é com 5, 6 anos de formado que a gente começa, agora que eu estou entendendo mais. Então um professor tem que ter essa experiência e o professor tem que estudar muito. Porque eu tenho que chegar aqui, eu não posso chegar para vocês e dizer assim, gente, no meu tempo, eu tenho uma raiva disso, sabe? No meu tempo, eu vou fazer assim, no meu tempo mudou. Eu aprendi na minha faculdade que cárie era transmissível. Cárie não é transmissível, mas isso foi mudando com o tempo. Eu brinco muito que tem um outro colega, né, que é professor de vocês, o professor Eduardo, eu brinco muito com ele com a questão da endo. Quanto a endo evoluiu, então a gente também tem que evoluir. E o professor precisa evoluir. Hoje, eu chego em sala de aula, vocês vão acontecer isso também, eu ensino vocês a usarem inteligência artificial. Porque, beleza, eu sei que se eu mandar uma atividade para vocês, vocês vão ir aonde? Na inteligência artificial, eu sei disso. Mas eu tenho que ensinar vocês a usar, porque às vezes a inteligência artificial vai te dizer uma coisa errada, ela vai te orientar num negócio que não é correto. Então, é melhor eu te orientar a usar uma coisa que já existe do que eu fingir que não tem. O celular era um exemplo disso. Um celular, há uns anos atrás, era assim, não pode celular. Gente, celular hoje todo mundo tem. Celular é ótimo. Um celular, hoje eu tenho vários aplicativos. Por exemplo, né, se eu estou com dúvida num cálculo anestésico e o celular pode me ajudar, não é muito melhor
do que eu ir lá e colocar 15 tubetes numa paciente, fazer mal para um paciente. Sim. É lógico. Então eu tenho que ensinar vocês para esse caminho. Então eu sempre digo que o professor, ele tem que ser o exemplo, aquela velha história, né? Mas se o cara achar que ser professor é fácil, se achar que ser professor é fazer as coisas de qualquer jeito, vir montar uma aulinha de qualquer jeito, não dá certo. Porque tu tem alunos que vão se inspirar em ti e que tu tem que formar eles para atender pessoas. Sim. Então, se o professor não sabe disso, ele não tem que estar aqui, tá ali. E infelizmente a gente ainda vê muitos casos assim. Sim. Mas, né, isso não é só na odontologia, isso é geral. Então, como você está comentando, né, sobre essa questão de estudar, de conhecer mais sobre o conteúdo antes de passar. Hoje que a gente vê muitos cirurgiões dentistas que fazem esses cursos, tipo de 2 dias, 3 dias, por exemplo, de harmonização. E logo após eles dão início a dar esses cursos para outros, né, pessoas já formadas. Isso é legal fazer? Como que é? Olha, né, com relação à parte de legislação, não tem nada que diga que não pode, né? Então, pelo menos no nosso conselho. Mas é aquilo que eu digo, assim, ó, e eu já falei isso exatamente dessa maneira em outros locais. Tem como tu ensinar um marceneiro a fazer marcenaria se tu não sabe ser marceneiro? Não tem. Vai ensinar errado. Sim. Esse é o pressuposto básico. Um curso de 2 a 3 dias, e eu confesso para vocês que eu dou esses cursos, e eu demorei muito para dar esses cursos, porque eu sou muito restritivo quanto a isso. Ele te dá uma noção do que é a harmonização, mas ele não te prepara para, principalmente, resolver a intercorrência, resolver o problema. E é aí que as outras profissões, e talvez principalmente a medicina, ela caia muito em cima do dentista. Porque muitas vezes ele faz o procedimento e o procedimento em si, na maioria das vezes, é muito tranquilo da gente realizar, se a gente tiver um bom domínio de técnica. Mas a gente precisa saber resolver quando dá o problema. E vai dar o problema. Por quê? Porque o problema só não dá com quem não faz. E a gente faz. A nossa profissão, a odontologia, ela é essencialmente tecnicista. A gente tem que colocar a mão no paciente. E aí, em algum momento, vai dar problema. E tá tudo certo. Desde que tu saiba resolver. Eu não posso fazer um procedimento que eu não vou saber resolver. E é isso que acontece muito. Daí a gente vê, e hoje é a área que eu mais trabalho na área da harmonização, é para resolver a intercorrência. Aí aparece necrose, né? Aparece procedimentos com indicações inadequadas, procedimentos totalmente equivocados, porque às vezes a pessoa não é nem só a questão da harmonização, às vezes é falta de conhecimento básico mesmo, de anatomia. Sim. Eu sempre falo para vocês em aula que tem algumas disciplinas que são básicas para tudo. A anatomia é uma delas. A gente fala que a gente entende de face, e com razão, mas a gente entende de face quando a gente estuda para isso. Sim. E aí tu fazer um curso de 2 dias, ele não vai te preparar. 2, 3 dias não vai te preparar, cursos, né? com certeza. Talvez ele te prepare para te ter uma noção, para tu fazer os procedimentos básicos. Mas para fazer procedimentos complexos não vai, e muito menos para te dar aula para outra pessoa, que é aquilo que eu falei para vocês. Ser professor não é montar um PowerPoint e dizer, é aqui que... Não, é muito além disso, né? Eu preciso ter experiência, eu preciso ter casuística, eu preciso ter conhecimento técnico para isso, teórico, estudar muito. É que nem eu falo, às vezes os caras olham pra mim e dizem, nossa, o Igor é marrento, né? Tem fama de marrento, mas é só fama, tá? Aí eles falam assim, nossa, o Igor é marrento demais. Mas o que eu falo assim? Eu falo assim, cara, eu sou melhor que você agora. Mas por quê? Não é porque eu seja o cara. Não, é porque eu estudei mais, eu tenho mais tempo. Quando tu tiver o teu tempo, tu provavelmente vai ser melhor do que eu. Sim. Mas agora eu tenho mais tempo. Assim como eu tenho outros professores que têm mais tempo do que eu, estudaram mais do que eu, que eles são melhores do que eu. É tempo. E aí, assim, eu formei hoje, fiz um curso amanhã, e depois de amanhã eu quero dar curso para outros. Não é assim que funciona. E aí entra um pouco até naquilo que a gente falou, né, do professor. Cara, ser professor, tu precisa ter uma escadinha, faz parte, calma. Às vezes a gente é muito ansioso para as coisas. E aí, às vezes, tu ter um pouquinho mais de calma, se preparar um pouquinho melhor, ter o medo.
É bom ter medo. Eu até hoje falo que às vezes eu vou fazer alguns procedimentos que eu tenho medo. E tá ótimo, é bom ter medo, porque a gente vai estudar mais, a gente vai ser mais cuidadoso, né? É aquela história que a gente compara. Qual é o motorista que mais se acidenta? Aquele motorista que acha que é o cara, né? É o cara que bate o carro. Aquele que tem cuidado, que olha, que dá a seta. Então a odontologia tem que ser assim. A gente está trabalhando. Mas assim, é calma, tempo. Vocês estão no tempo de vocês. Continuem estudando que uma hora tu vai ser melhor do que eu, vai ser melhor que o Eduardo, vai ser melhor que a Fernanda. Mas é com tempo. Não é assim, não é pulando etapas. A gente tem que construir uma base boa, e a base Sim. boa é casuística, estudar muito. Né? A gente acha que odontologia é sentar no mocho e sair fazendo as coisas. Não é, tem que estudar muito. Ela exige isso da gente. Porque se tu quer ser diferencial, se tu quer tratar um paciente de uma maneira diferente, tu tem que ser bom. E para isso tem que estudar. Não adianta. Não tem outro caminho. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, não, me contratem porque eu sou um coach. Né? Minha moda agora, não, contratem a minha mentoria. Eu dou mentoria, mas a minha mentoria é para te ensinar a resolver casos, não para te vender, não para te, sabe? Sim. Porque é caminhada. Hoje tu dá um passo que é a graduação, amanhã tu vai fazer um curso, vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, enquanto isso tu vai atendendo teus pacientes, aí, opa, estou preparado, agora eu posso. Isso leva tempo, gente, é só isso. Né? Processo, Não né? É um processo. Professor, e a questão da divulgação desses trabalhos, né? Eles são permitidos? Às vezes a gente vê alguém postando com valores, tipo um procedimento e tá lá o valor daquele procedimento. Isso é permitido também? Valor não pode, assim, pelo nosso código de ética, isso infringe aí vários artigos, né? Então a gente não pode divulgar valores, não pode fazer sorteio, não pode nada. Nada. Até porque eu tenho que avaliar o meu paciente para indicar um tratamento para ele. Então eu não posso nem fazer tipo uma consulta por telefone, né? Então Consulta também por telefone, planejamento, Nada. WhatsApp, nada. Assim, até na época do Covid, a odontologia ela foi. Porque na medicina, isso hoje, a consulta online, a medicina e psicologia está bem forte, né? Na odontologia, até na época do Covid, foi aceito algumas coisas, foi liberado, mas a portaria depois foi cortada. Então a gente não pode fazer consulta virtual, né? A consulta é presencial. E aí, nesse ponto, eu até concordo às vezes com a questão de tu poder dar o valor depois que o paciente passou pela consulta. Mas, e aí tem um outro lado também comercial, que às vezes a gente acaba perdendo para as outras profissões, Sim. então A gente tem vê, que né, se que tem pensar, outras né? áreas, né, de atuações, que eles postam procedimento antes e depois, posta paciente, preços, né? Sim. Mas aí cada órgão, né, de Sim. ética que fiscaliza, né, cada um desses Cada um. profissionais, né? Exatamente. Sim. E assim, por exemplo, se um profissional, cirurgião dentista, com autorização do paciente, faz uma postagem lá, passar uns dias, se receber alguma denúncia, como que ele pode se resguardar com esse paciente, ele utilizando a imagem, né, desse paciente nas redes sociais? Em tese, como tudo na vida, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, o CRO também tem que dar a chance de defesa do cirurgião dentista, aí tem que levar as comprovações. Uma das comprovações é o termo de consentimento livre e esclarecido que o paciente autorizou e a postagem em si, né? Que ela vai estar lá com CRO, o do CRO cirurgião. do profissional, o profissional ele está registrado no conselho e tudo mais. Em tese, é isso que deveria acontecer. Mas às vezes a gente tem algumas coisas muito punitivas. Eu acho que o CRO ele tem que ser mais conversado. Eu acho que seria um caminho mais suave, até da gente reforçar questão de coleguismo, ética profissional entre nós, né? Então acho que, sei lá. E como que o CRO, ele pune essas pessoas que não seguem, né, o código de ética? Na verdade, as punições, elas têm normalmente um caminho, né? Inicialmente começa com uma advertência verbal não pública, depois tem uma sanção não pública, uma sanção pública, suspensão de 30 dias e ser desligado da profissão, né? Que eu lembro, são essas 5. Só que normalmente tem que seguir o caminho, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, a não ser que
a ação do cirurgião dentista seja algo muito grave. Daí ele pode perder, inclusive, o conselho. Mas também, o cirurgião dentista tem total direito à defesa. E aí tem a questão do CRO regional, né, do estado. Depois vai para o geral e também tem a justiça comum, né, quando não há um acordo Muda, com relação a professor, isso. assim, de estado, um órgão É aquilo que eu falei, de assim, ética, ó, né? Ele muda. teoricamente teria que ser a mesma coisa. Mas como ele é muito interpretativo, aí geram N situações. Tá? Entendi. O Dentre nosso- essas situações que você falou na questão do cirurgião dentista, Uhum. do aluno, quem é que fica responsável? É a instituição ou os professores? Na Se verdade, acontecer alguma coisa. os dois. Assim, ó, na clínica da instituição, tem um diretor clínico, normalmente, que é o responsável técnico. E tem o professor que estava supervisionando no momento. Então, normalmente são esses dois profissionais que vão ser chamados para ser ouvidos e tudo mais. Mas tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, eu sou responsável, já fui responsável técnico, né? Agora não sou mais, do IOA. E aí tem coisas que o meu aluno publica. Como que eu vou ter acesso a tudo isso? Às vezes eu não tenho, né? Então, por isso que eu digo assim, que às vezes, em termos de CRO, a coisa teria que ser melhor conversada do que punitiva. Eu sempre falo Sim. isso. Acho que Mas aí, no caso, aí, como, por exemplo, a punição vem para vocês responsável ou também vem para o aluno? na verdade, ela pode vir para o aluno também, né? Porque o aluno, querendo ou não, para ele chegar até o seu conselho, está logo aí, ele pode receber uma sanção. Tem que cuidar muito, assim, que às vezes a gente vê, aluno que está no último período, formou, né, terminou toda a faculdade, só que ele vai receber a carteirinha dali há um mês e meio, por exemplo. Aí às vezes tem gente que já quer ir trabalhar. Não, espera tem até que a esperar, carteirinha. né? Não Tem que pode. esperar, exatamente. Ah, sim. Aproveita as férias. Né? Descansa um exatamente. pouco para depois focar, né? É no que nem a trabalho. carteira de motorista, né? A gente diz, não, mas eu já fiz as coisas assim, mas não tem documento. Tem que ter o documento, Sim. entendeu? Não Entendi. adianta. Ou uma liberação do CRO, às vezes eles dão uma carta de anuência lá, se eu não me engano, eu acho que esse é o termo correto, para te exercer, né? Muito legal todas essas informações e assim, pelo que eu vejo, a gente está tendo essas informações agora, né? Por exemplo, essas informações todas que você está falando da questão de postagem, de você exercer, por exemplo, a profissão, tem que esperar um tempo, né? Em todas as faculdades são disponibilizados esses assuntos, assim? Na verdade, a disciplina que trata sobre isso, a deontologia, em princípio hoje, ela para fazer parte dos currículos das faculdades. Ela é uma das disciplinas que são, se não obrigatórias, mas são muito altamente indicadas, porque a gente Às precisa... vezes muda só o nome, né, da Exatamente. matéria. Eu vejo que é Exatamente. importante, né? O aluno ele já ter essa noção, né? Os seus direitos, deveres, Sim. né? Porque eu tenho contato com muitos estudantes do Sim. Brasil, sabe? Porque a gente foi pro CIOSP, a questão do Denticast. Então a gente tem contato com muita gente e eu vejo que muitos ainda fazem muitas coisas que você disse hoje. Então eu vejo que, por exemplo, não teve esse contato, às vezes, dessas informações. O próprio profissional, né? Se a gente entrar hoje mesmo, antes de vir para cá, eu tava só até para exemplificar alguma coisa hoje mesmo. Agora entrei há pouco no Instagram, sempre todo dia, de 1, 2, 3 profissionais. Então talvez, assim, seja a questão do CRO publicizar mais, informar mais, porque tudo que é informado é melhor do que punitivo. Eu não sou muito fã de punição. Sim. Claro, tem gente que abusa, né? Por exemplo, estava vendo aí, a gente estava conversando aí, tem gente que está fazendo harmonização glútea, por exemplo. A boca tá longe do glúteo, né? Mas Vamos você combinar, fala né? cirurgiões dentistas? Né? Nossa. Chegou pra mim aí alguns casos, né? Enfim. Né? Eu vi no Denticast, ou no TikTok, um homem fazendo lipo de papada, dava pra vir colocando Né? um negócio aqui, Entendeu? cara. E assim, professor, qual seria a penalidade para um aluno? Como que o CIO, né, na atuaria verdade, nessa parte? normalmente poderia vir através de uma advertência, porque assim, a partir do momento que tu entra no curso de odontologia, tu já meio que está respondendo o CRO, porque tu faz parte daquele contexto. Então, normalmente uma advertência ou até uma situação mais arriscada, se for algo mais grave, de talvez impedir o teu registro. Isso é uma prerrogativa que eles têm. Claro que até chegar a isso tem toda uma questão legal por trás, né? Dificilmente vai chegar a isso. Né? Teria que ser alguma coisa muito grave. Mas sempre existe o risco. Quando a gente não caminha por linhas certas, a gente está
E eles, assim, o CRO dá algum suporte tanto para o aluno quanto para o profissional. Se tiver dúvida no que postar, como agir nas redes sociais. Idealmente, o que se passa pra gente como profissional é que eles auxiliam. Se tu tem uma postagem que tu tá em dúvida, por exemplo, se tu pode ou não fazer, tu encaminha pro CRO, vai pro setor de fiscalização e eles vão te dar o ok ou não, se tu pode ou não publicizar, né? Então, se todo mundo fizer isso, eu acho que o CRO não dá conta, né? Sim. Acho que não dá conta que seria uma demanda muito alta. Mas enfim, eu nunca fiz esse serviço. Mas é uma das coisas que eles passam para nós que pode ser feito. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu não sei porque, né, eu tento sempre ajustar as minhas. Na verdade, no meu Instagram eu tenho postado muito pouco sobre casos clínicos. Eu mostro para o meu paciente na hora, eu converso muito com ele. Aí é uma opção mais minha ultimamente, assim, evitar problemas. Tá certo. E, professor, a gente vê muito sobre a harmonização facial, que é um tema polêmico, porque muitos falam que o cirurgião dentista não deveria atuar em algumas partes. Até que ponto o cirurgião dentista pode atuar na harmonização orofacial? Eu sempre digo que competência se coloca na mesa. Não adianta falar que a gente tem competência, a gente tem que colocar na mesa. Eu gosto muito do professor Ronaldo Irata. Vocês já ouviram falar do professor Ronaldo Irata? Ele tem um podcast dele, ele dá muitas orientações para acadêmicos. Até recomendo vocês seguirem, ele é uma pessoa que eu admiro e uma pessoa que a gente tem como referência, e já troquei algumas ideias com ele. Ele fala que na odontologia a gente tem o que há de melhor no mundo, a odontologia brasileira, e nós somos muito bons. Se a gente for olhar os casos que a gente faz aí, dificilmente outros países fazem, mas também a gente tem o que há de pior na odontologia. Isso também é uma verdade. Tá? Aí, várias discussões, muitas faculdades, tem várias discussões, né? Não vamos entrar que não é esse o foco. Mas quando a gente fala de harmonização, e aí eu fico um pouco incomodado com isso. Até porque eu sou harmonizador. E eu estudei muito para ser harmonizador. E há um pré-conceito até dentro da odontologia. Tem alguns colegas mais antigos, que eles acham que o harmonizador é alguém menos, que ele é menos dentista. Eu não sou menos dentista. Eu sou um dentista igual a qualquer outro. Eu estudei muito para isso. Então a harmonização, quando ela é baseada em ciência, baseada em evidência, quando ela é fundamentada, ela é muito bem feita. Se eu mostrar os casos que a gente faz, que os meus alunos fazem, felizmente a gente faz coisas muito boas. A gente melhora a autoestima de paciente, a gente melhora a qualidade de vida de paciente, isso é muito importante, é muito bom assim, ó, tu chegar um paciente para ti, e vocês já fazem isso, mas vão ver que é mais intenso, chegar um paciente para ti que ele tá com a autoestima lá embaixo, ele tá ruim, e aí tu faz um tratamento com esse cara, com essa pessoa, com essa mulher, com esse homem, e ele sai do teu tratamento uma nova pessoa. Começa a se arrumar melhor, começa a sair mais, a gente até nota o paciente que ele está mais feliz. Pô, isso é muito legal. E a odontologia faz isso, a harmonização faz isso. Legal. Só que tu tem que saber fazer. Não adianta fazer de qualquer jeito, que nem a gente estava falando. Faz um curso de 2, 3 dias e vai fazendo, né? Mas isso é histórico, tá? Por exemplo, na ortodontia, eu sou ortodontista também. A ortodontia, um tempos atrás, se a gente olhasse o sorriso dos pacientes, parecia tudo prótese total, aquele sorrisinho teclinha de piano. Hoje já mudou muito a ortodontia, já se individualiza. A ROF está indo por esse caminho. Hoje, até brinco, né? Isso aqui vai para longe aí, não sei, né? Eu até brinco, a gente vai num evento de harmonização, o rosto das mulheres é o mesmo. Não pode ser o mesmo. Verdade. Sim. Eu tenho que individualizar, né? Se eu fizer harmonização em vocês três, cada um tem o seu perfil. Eu tenho que exaltar o que já é belo e melhorar o que não está tão harmônico. Essa é a função. Mas eu tenho que ter, saber sobre análise facial, eu tenho que saber sobre anatomia, eu tenho que saber sobre intercorrências. Então é muito diferente, né? O harmonizador hoje, e aí é uma coisa que eu bato muito com os preconceituosos. A gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente faz trabalhos muito bons. O que acaba depondo contra a gente é aqueles que fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não é só odontologia, tá? Tem muita gente, tem muito médico, Qualquer área.
tem muito biomédico, muito farmacêutico, muito dentista. Todas as profissões têm gente ruim, tá? Mas às vezes parece que a odontologia, o negócio sai um pouco fora do ar, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa aqui também. Aí a gente vê que tem muitos casos de intercorrência ou algo que o cirurgião dentista fez e que não deu certo na harmonização orofacial. Como que isso implica, assim, porque querendo ou não, aí entra mais outra discussão, que já a harmonização já é mal falada, assim, vamos dizer. E aí o cirurgião vai lá e faz, a gente vê muita reportagem de falando que o cirurgião fez tal procedimento e deu errado. O que isso implica para a harmonização orofacial? Primeiro que a gente tem uma normativa do CRO, liberando a gente para fazer a harmonização e elencando os procedimentos que eu posso fazer. É só seguir isso, né? Porque eu estou respaldado. E além de seguir isso, eu tenho que ter o conhecimento técnico, eu tenho que estudar, como todas as outras especialidades. Mas é só fazer o que está escrito, não é difícil. Só que aí a gente quer fazer coisas que não são da nossa alçada, aí que começam os problemas, né? Por exemplo, otoplastia não pode. Não pode. Não posso lá mexer em orelha. Posso mexer em glúteo? Posso mexer em hiperidrose axilar de paciente? Não posso. Tem colega que está fazendo assim, isso. De estado para estado muda a regulamentação. Na verdade, Assim, eu já vi, né, na internet mesmo, cirurgiões dentistas que fazem cirurgia de orelha. não pode. Né? Mas assim, em outros estados muda isso? Não, teoricamente tem que seguir o mesmo alinhamento. Mesmo que o nosso código seja muito interpretativo, tem algumas coisas, e aí na harmonização é bem específico. Otoplastia não pode, tá lá. Que A é rinoplastia, vedado. eu não tenho tanto conhecimento em questão da rinoplastia. Pode fazer? É que existe duas modificações de nariz. Uma cirúrgica, que aí é o médico que vai fazer, e a que a gente faz com um ácido hialurônico. Essa a gente pode É a fazer. remodelação, no Mas é que Isso, a a caso? gente vê- remodelação. Eu já vi dentistas que faz a cirúrgica em consultório. Já vi, já. Não pode. E é esse que começa os problemas. Outra coisa ali. Agora Esse que são também os tem problemas. essa nova cirurgia, professor, não sei o nome ainda, não tenho muito conhecimento, que corta aqui para repuxar a pele. Ó, até Como que é o então, nome desse procedimento? até então, o que está acontecendo? O CRO autorizou aí uma nova habilitação, em princípio, que são as cirurgias estéticas. Não saiu nada ainda sobre isso, mas talvez vá ser liberado algumas dessas cirurgias que a gente está falando. Mas até esse exato momento, hoje é dia 27 de fevereiro, não está liberado. Talvez daqui a algum tempo seja liberado, Sim. mas até hoje não está liberado. Eu acredito que a gente tem conhecimento de causa para fazer muitas dessas cirurgias. Se tu perguntar a minha opinião é essa. Porém, precisa regulamentar melhor quem pode fazer isso. E aí é uma coisa que eu sempre Fazer uma sugiro. especialização, né? Exatamente. Um curso, né? É uma coisa que eu sempre falo. Os CROs, né, estaduais e os conselhos federais, o nosso, né, de odontologia, eles tinham que ter mais câmaras técnicas. Reunir os profissionais que trabalham com harmonização, trabalham bem, escutar a gente. E não somente deliberar, porque às vezes a gente vê algumas coisas muito deliberativas. Não, mas tem que escutar quem está na ponta, quem está trabalhando. E aí talvez eu pense que muitas dessas cirurgias a gente tem habilidades para fazer, mas não é de qualquer jeito, né? A gente precisa ter um caminho para isso. E aí talvez tem que ter uma regulação da odontologia, talvez como a medicina, né? Tendo, sei lá, uma prova de residência para dizer que tu tem uma qualificação melhor. Talvez seja Conhecimento melhor, né? Exatamente. Entendeu? Igual, professor, a questão do CRO, né? O pessoal que fiscaliza, né, esse código de ética, tem votação para escolher membros? Como que funciona? Porque eu vejo assim, né, a categoria dos cirurgiões dentistas é uma categoria grande, né? Teria uma força para poder sentar, conversar, expor, né, algumas situações com eles e eles rever um pouco melhor. Como que as pessoas têm votação? Como que Na verdade, funciona isso? a cada 2 anos, né, em princípio, tem uma eleição para efetivar os profissionais que vão ficar nos cargos gerenciais, que é presidente, o presidente, né, do CRO, no caso,
do CFO, os representantes legais, comitê de ética e tudo mais, e tem o cargo de fiscal. O cargo de fiscal, que eu sei, posso estar enganado, mas pelo que eu sei, no CRO do Tocantins tem profissionais concursados e tem profissionais contratados. E aí são esses profissionais que eles vão até os locais para fiscalizar como é que está Depois acontecendo. Que é a pecinha que está segurando a seringa. É o dentista. Que faltou algumas aulas. E normalmente é conhecimento anatômico. E associado a isso, a gente tem muitas intercorrências. Mas a que mais chama atenção, nem sei se é a que mais tem, mas é a que mais chama atenção, até pela questão das sequelas que ela vai deixar no paciente, envolve aí os processos infecciosos de uma maneira geral, mas a necrose. A necrose é que a gente assusta mais, porque a necrose ela acaba deixando sequelas no paciente, principalmente se a gente não fizer uma intervenção mais agressiva. E aí, dependendo da situação, também pode escalonar para alguma coisa mais grave, né? Por exemplo, a gente vê aí casos de pacientes que ficaram cegos, né? Atingiu as artérias periorbitais e aí o paciente teve uma isquemia, né? Ficou cego. Então tem que ter um conhecimento, tá? Porque o milagre não existe. Eu sempre falo que milagre é só aquele cara que está lá em cima que faz. A gente faz pequenos milagres, mas para fazer um pequeno milagre tem que estudar. Tem que estudar muito anatomia, como resolver uma intercorrência. Por exemplo, hoje, para a gente resolver uma intercorrência, a gente trabalha aí com muitos medicamentos, né? Uma intercorrência de necrose mais agressiva, eu trabalho com ácido acetilsalicílico, que é uma medicação antiagregante plaquetário. Eu trabalho com enalapril, que é um antihipertensivo. Então eu utilizo uma série de medicamentos que às vezes não é do dia a dia do dentista, mas que são importantes para a gente aprender a resolver uma intercorrência. E aí se o cara faz um curso de 2, 3 dias, será que ele aprendeu isso? Você dá curso também, assim, de intercorrências? É o curso que mais me pedem, né? Eu tenho um protocolo, assim. Até, na verdade, esse protocolo aí, eu até deveria publicar ele já, faz horas que eu estou enrolando. Eu tenho o meu protocolo, que ele é de acordo com a situação. Por exemplo, necrose tem uma situação, porque a necrose é o seguinte, né? Quando tem um paciente que a gente faz um preenchedor ou um bioestimulador, por exemplo, ela tem normalmente 2 momentos principais. O primeiro, que é o que a gente tem que intervir, que é a isquemia. Mas se essa isquemia progride ou a gente não intervém, ela evolui para uma necrose. E aí são protocolos diferentes. Quando tu tem um paciente que ele teve um processo infeccioso, é um outro protocolo. Um paciente de cirurgia, bichectomia ou mecânica. Então depende da situação. Mas tem que resolver, não adianta. E aí para isso tem que estudar. Essas intercorrências que chegam para o senhor, normalmente é o cirurgião dentista que indica, ou é o paciente, o profissional que fez não sabe resolver e fica por isso, ou é o paciente que procura? Na verdade, hoje as intercorrências que chegam para mim mais são de outros colegas. Não só colegas dentistas, mas colegas de outras categorias. Aí eles levam o paciente para eu fazer o atendimento. Porque, infelizmente, tem profissionais que não dão esse suporte se acontecer alguma Acontece. coisa. Infelizmente acontece muito. Assim, muito mesmo. Esses profissionais, eles são punidos? Na verdade, assim, ó, Como que tem funciona? imprudência, imperícia e negligência. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem falado muito. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? Por exemplo, se eu sou especialista em harmonização, teoricamente eu sei. Sim. Então, eu não vou incorrer em imperícia, certo? Porque eu sei o conhecimento. Se eu fiz o procedimento seguindo protocolos, eu não fui imprudente, certo? Sim. E se o meu paciente tem um problema,
e eu tratei o paciente, eu não fui negligente. Então, não sendo essas três coisas, tudo ok. Tá? Por quê? Porque se eu tiver um termo de consentimento livre esclarecido, e isso é importante todo mundo entender, né, os pacientes principalmente, a gente não trabalha com matemática. Matemática 2 mais 2 é 4. Saúde não é assim. Saúde a gente faz o procedimento, né, eu brinco que na saúde 2 mais 2 pode ser menos 10 ou mais 100, dependendo do ponto de vista. E aí, o paciente, ele tá ciente que pode dar um problema. E aí eu comparo muito com a medicina, né? Por exemplo, quantas vezes a gente tem, sei lá, um familiar nosso que ele tem um problema cardíaco grave. Aí o médico chega e diz, vocês querem operar ele? Beleza, ele tem chance de ficar na mesa cirúrgica, né, de falecer. Acontece. Ninguém sai processando o médico, porque a gente sabia do risco. Ou o paciente, quando ele chega no teu consultório, se ele sabe do risco, aconteceu o problema, mas tu não foi nem prudente, nem perito, nem negligente, tá tudo certo, né? Então é isso que... mas essa questão da negligência, às vezes, é o que mais pega. Né? Tipo, entra também... Na verdade, entra nas três, né? As três são meio ligadas, assim, mas quando tu não sabe o que tu fazer para reverter um processo, tu tem que, pelo menos, auxiliar o paciente. Tem gente que meio que se exime disso, e aí que é o problema, porque a intercorrência vai escalonando. Ela só vai piorando. Tem intercorrência que 12 horas o paciente já está com uma coisa bem agressiva. Vai ser até fatal. E em relação ao TCLE, o profissional ele tem que ler e esclarecer tudo que está no TCLE para o paciente, avisar dos riscos, dos benefícios que o procedimento pode causar? Na verdade, assim, ó, até vocês, né, quando vão fazer um TCC, né? Quando fazer o TCC, e aí se é com paciente, não precisa ter o TCLE. Há tempos atrás, a gente fazia uns TCLEs gigantescos, altamente rebuscados. Então, hoje, o Comitê de Ética, né, para liberar um trabalho, ele fala que o TCLE ele tem que ser direto, ele não pode ser enrolado. E aí, às vezes, a gente fica meio no limbo com relação a isso, porque tem N tipos de paciente. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu tenho lá, no consultório, na clínica, um termo de consentimento livre esclarecido, que todo paciente ele vai ler, vai assinar e eu vou explicar para ele, vou tirar as dúvidas para ele desse termo de consentimento livre esclarecido. Por quê? O termo de consentimento livre esclarecido, ele é uma das etapas que a gente precisa ter para evitar problemas. Ele, mais a gente não entrando nas três palavrinhas, imprudência, imperência e negligência, me garante um respaldo que o que eu fiz, mesmo que tenha dado problema, eu segui os passos que precisavam, porque biologicamente a gente sabe que pode dar problema, né? E associado a isso, eu também tenho lá as orientações pós-operatórias, porque isso é muito importante também, né? A gente, às vezes até pelo próprio paciente, né? A questão de, imagina, às vezes a gente faz um procedimento que o paciente fica 2 horas lá. Aí depois ele termina, ele sai meio aéreo, né? E a gente tenta, vai falar um monte de coisa. Eu gosto de entregar para ele, explico para ele. E eu sempre deixo meu contato. Eu sou meio criterioso com relação a isso. Pela questão do suporte, né? Eu prefiro que ele me mande uma mensagem 2 horas da manhã e eu vou responder a hora que eu ver, né? Do que ele ter uma intercorrência que depois vai me dar muito mais trabalho. Então, principalmente, quando é um procedimento mais invasivo, que tem risco, né? Por exemplo, preenchedor. Preenchedor tem as suas particularidades. Então, eu gosto muito do paciente de fazer. Depois de um tempo, o paciente me manda uma foto. No outro dia também, está tudo bem, a gente segue o caminho. Para evitar problemas e cuidar do paciente, né? Sim, que é o com principal. certeza. Professor, assim, questão, por exemplo, se um paciente, né, ele sente que teve alguma intercorrência ou algo do tipo, o profissional não deu uma assistência necessária, ele pode fazer a denúncia direto no CRO ou ele tem que procurar polícia, algo do tipo? Como que seria? Muitas das vezes, esse paciente ele vai procurar um advogado. O advogado vai orientar isso. Mas hoje, a gente é regido pelo PROCON. O paciente pode ir no PROCON reclamar do meu trabalho, pode ir na defensoria, pode ir no CRO, ele pode procurar o que ele entender que é justo, né? Que é justo. E aí, por isso que a gente tem que ter tudo documentado, tudo organizadinho, para dizer que
fez o trabalho que precisava ser feito. Né? Porque às vezes até tudo questão de comunicação. A gente precisa se comunicar bem, deixar tudo organizado, tudo certinho para evitar problemas. Né? Sim. E aí, galera? Sobre a IUA, ela é uma empresa que só tem em Palmas? Como é que funciona? Porque a gente vê ela no CIOSP, né, lá em São Paulo. A gente não sabe como é que funciona, onde tem, se é Na vários verdade, lugares. o Instituto é o Instituto Odontológico das Américas, né? Hoje é a maior rede do mundo de especialização em odontologia, tem vários países aí também, e no Brasil em vários locais. E a gente tem uma franquia dela, a gente uma Sim. parte dela em Palmas, a gente representa o Instituto Inhoa na cidade de Palmas, em Tocantins. Né? Entendi. Ela tem várias especializações. Várias, Né? várias. Em torno de quanto tempo? Por exemplo, a especialização de harmonização orofacial. A harmonização, ela varia e todas as especializações têm uma regulamentação MEC e CRO, né? Porque assim, ó, MEC é uma coisa e CRO é outra. O ideal é que as duas sejam linkadas. Por quê? Porque pode fazer uma especialização MEC, que tem a validade pelo MEC, mas o CRO não aceita porque não tem número mínimo de horas. Então, as nossas especializações, elas são embasadas legalmente com a validação MEC e CRO, porque elas seguem o que o CRO exige, de carga horária mínima e tudo mais. A harmonização, ela gira em torno de 18 a 24 meses, é o período que a gente valida ela com a carga horária exigida pelo MEC e CRO. E aí depende, né? Se é implanto, pério e prótese um pouquinho mais, orto, né? Orto acaba sendo um pouquinho mais, em torno de 35 meses. Então, varia eu brinco, né? Varia do gosto freguês, né? Então, e é aquilo, né? Acaba quando a gente termina a especialização, eu brinco com os meninos que só começou, né? É só o começo. Ela abre, ela dá a orientação, mas a gente tem que continuar. Ainda mais a harmonização. A harmonização, gente, eu digo que é a especialização que mais me desafia como coordenador. Porque o que a gente viu hoje, o que a gente viu ontem, hoje já mudou e amanhã vai ser totalmente diferente. Ela muda muito rapidamente, tem muita coisa nova acontecendo e então ela me exige muito. É a que mais me exige, assim, como coordenador, E porque as coisas mudam muito. qual é a especialidade que mais vende, assim, lá no IUA? Na verdade, tem épocas, né? Eu sempre digo que a implanto é muito forte, eu falo que a orto é muito forte e a harmonização. Mas todas elas são importantes, né? Porque quando uma pessoa está com dor de dente, ela tem que tratar endodonticamente. Quando tem uma criança que é difícil manejar, é o odontopediatra. Então, eu sempre digo que tem espaço para todo mundo, mas tem espaço para quem é bom, para quem quer fazer um negócio. Porque mais do mesmo, a gente está cheio, a odontologia está cheio. E aí eu vejo que, às vezes, eu sou um grande defensor da odontologia. Se alguém falar mal da odontologia na minha frente, eu brigo. Porque ela é o que me deu, que me dá o meu sustento, é o que me dá a felicidade, ela é tudo para mim, né? É o que me dá minhas coisas. Sim. Então eu digo que tem gente que às vezes quer desanimar, né? Os meninos, não, porque odontologia isso, odontologia aquilo. Cara, tem espaço. Né? A harmonização é uma que a gente tem que brigar pelo nosso espaço porque a harmonização injetou aí bilhões na odontologia. Então, querendo ou não, a gente tem que ter a nossa parcela também de ganho, né? A gente faz também para ter um bom retorno. Então, mas tem que estudar, tem que ser bom, tem que se dedicar, porque não é fácil. Quem acha que a odontologia é fácil, eu tenho uma coisa para dizer, tá fazendo errado. A questão do número de profissionais, qual você acha, assim, que hoje mais tem profissionais na especialidade? Na verdade, a gente tem de tudo um pouco, assim, né? Eu não vou saber de cabeça, assim, o CRO eu sei que tem lá uma listagem de profissionais especialistas por estado. Só que mesmo essa listagem, ela acaba não sendo tão fidedigna, porque tem muitos que são especialistas e eles não se registram como especialistas no CRO. Então depende muito, assim, é variável, assim, mas é aquilo que eu digo, se o cara é bom, ele vai achar o espaço dele, né? E o paciente vai procurar, no começo não é tão fácil, não é fácil, às vezes a gente demora, mas tem que ter, ir construindo os teus passos fortes, né? Não dá para querer dar um passo maior que a perna, que é o que eu falei no início. Vai fazendo o teu trabalho certinho, porque lembrem-se disso, vocês vão viver do quê? Do nome de vocês. Sim. É o nome de vocês, então, que é o que a gente tem de mais valor, né? Com certeza. Então, se a gente vai trabalhando, vai fazendo as coisas certinho, dá certo.
Não é de hoje para amanhã, mas é de hoje para daqui um pouquinho mais. Mas dá certo. E é uma excelente profissão, porque as pessoas precisam de saúde bucal. Saúde bucal, ela é altamente importante. As pessoas que não têm saúde bucal, elas vivem menos. Elas têm várias doenças, têm prejuízos nas mais variados scores de qualidade de vida. Então, tem que ter dentista, né? Sempre. Bons dentistas. Verdade. Professor Igor, deixe um conselho para os estudantes da Odonto. O que o senhor aconselharia para nós? Primeiro, nunca desistam da profissão. É uma profissão maravilhosa, ela é linda mesmo. Eu falei para vocês, eu defendo muito a nossa profissão. Ela é fantástica. Tem muita coisa para a gente fazer, ela é riquíssima. E o meu conselho além de não desistir, né, dessa profissão, é que precisa trabalhar duro. Se a gente acha que está fácil, está errado. A odontologia não é fácil, tá? Ela é difícil. Mas tudo que é difícil, a gente valoriza mais, desafia mais a gente. E quando a gente consegue dar um gostinho melhor, Com certeza. então é isso. Tem que estudar, tem que se dedicar e tem que querer, né? Querer, e eu sei que vocês querem, né? Estão aqui para isso. Então sigam em frente. E mais ou menos aquela historinha, né? Que às vezes a gente escuta dos nossos avós. Escutem os mais velhos. Não que a gente seja melhor, mas que a gente já viveu um pouquinho mais. Tem uma experiência, Mais né? experiência. Sim. Às Isso vezes eu brinco assim que a gente tem que ter uma referência, tem que ter um ídolo. Crie um bom ídolo na odontologia. A gente tem muita gente boa. Peguem um professor não um professor que tenha 500 mil seguidores, um professor que tenha um curricular recheado. Esse aí que é o cara. Esse aí que vocês têm que seguir. Sim, sim. Eu não desejo mais, não. Né? É isso. Agradecemos, né, professor Igor, pela sua presença aqui hoje, né? Muito Muita legal. informação bacana, né? Sim. Te desejo todo o sucesso do mundo para você, né? Estamos conhecendo agora, tendo as aulas. E a gente quer muito conhecer e aprender muito com você, né? Durante esse período de graduação aí. Desejamos sucesso para o IOA também. Vem um projeto novo aí, né? Que a gente sim, quer aguardem. organizar, sim. E é isso, pessoal. Nós agradecemos, tá? Por vocês chegarem até aqui, assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. E é isso, né? É isso aí, então. Obrigada, pessoal. Obrigada. Curte, compartilha. Verdade, E curte, comenta. compartilha, se inscreve no nosso canal também. Nosso Instagram também tá lá pra gente postar alguns recortes, os reels. A gente tá sempre muito animado lá no Instagram, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigado, gente.